Esta é Taiwan, um território altamente disputado, localizado próximo à costa da China continental, que abriga 23,5 milhões de pessoas e alguns dos centros industriais mais importantes do mundo. Este vídeo não abordará as tensões entre China e Taiwan e seu potencial de desencadear um grande conflito global entre superpotências. Em vez disso, é sobre uma tendência que, embora não seja tão chamativa, pode ser muito devastadora para a maior parte do mundo. Taiwan hoje é a segunda maior economia da Ásia, atrás apenas do Japão, que deve ultrapassar nos próximos anos se as tendências atuais continuarem. É claramente uma economia avançada, depois de passar pela transição de um assentamento agrário pobre e improvisado sob uma ditadura militar que só oficialmente terminou há 35 anos. A história de Taiwan, ao se transformar de uma economia agrária para um centro de manufatura de baixo custo, e depois finalmente se tornar um centro avançado de indústrias líderes mundiais, não é única. Outros países da região seguiram caminhos muito semelhantes nas últimas décadas do século XX. Coreia do Sul, Singapura, Japão e até certas regiões dentro da China continental. Todos se tornaram o que economistas chamariam amplamente de economias avançadas ou desenvolvidas. Taiwan é interessante porque realmente foi uma das últimas grandes economias a dar esse salto. E hoje, cada vez mais, economias em rápido crescimento ao redor do mundo estão tendo dificuldades para fazer a transição de economia em desenvolvimento para a economia avançada. Há até exemplos como o Brasil, que possivelmente se tornou o primeiro país da história a passar de economia avançada para a economia em desenvolvimento novamente. Fora situações únicas como essa, a tendência geral é que cada vez menos países consigam dar esse passo final para se tornarem economias plenamente avançadas, ficando presos e enfrentando problemas intermináveis na fase de desenvolvimento. Já este ano fizemos vídeos sobre Sri Lanka, Paquistão e até mesmo a China, todos cambaleando de um problema econômico para outro. Existem inúmeras razões pelas quais países ricos são ricos e países pobres são pobres. Mas uma das maiores é um processo econômico conhecido como fuga de cérebros, brain drain, que tem o potencial de consolidar as posições dos países na economia global e tornar quase impossível que outros ingressem no grupo das cerca de 30 economias avançadas existentes. O que é fuga de cérebros e por que ela está piorando? Como a fuga de cérebros está tornando países ricos mais ricos e países pobres mais pobres. E, finalmente, há alguma forma de os países em desenvolvimento pararem isso? Não existe uma definição específica do que é ou não uma economia avançada. Economistas concordam que se trata de um país com um PIB per capita, pelo menos acima de $20 mil por ano como mínimo absoluto. Um país com indústrias avançadas e altamente técnicas. Um sistema de mercado bem funcionando e razoavelmente regulado. E uma boa pontuação no Índice de Desenvolvimento Humano. A combinação de todos esses fatores é muito importante, e é por isso que instituições como o FMI classificariam a Espanha como uma economia avançada, mas não Brunei, mesmo que Brunei tenha tido um PIB per capita 50% superior ao da Espanha. Na verdade, o FMI é praticamente a única agência que especificamente define países individualmente, rotulando-os como avançados, emergentes ou de baixa renda. E você realmente precisa procurar bastante para encontrar essas classificações. Para a maioria dos economistas, uma economia avançada é uma daquelas coisas em que você reconhece quando vê. E acho importante mencionar isso enquanto tentamos entender o que está impedindo outros países de alcançar esse status mal definido. Fuga de cérebros é o processo pelo qual indivíduos altamente educados e produtivos de uma economia deixam seu país de origem para buscar melhores oportunidades em outro país. Essa mudança pode ser motivada por oportunidades melhor pagas, um estilo de vida superior, ou impulsionada por pessoas que deixam seus países de origem para escapar da violência, corrupção ou perseguição. Esmagadoramente, os membros mais produtivos das economias ao redor do mundo estão saindo das economias em desenvolvimento e indo para economias avançadas. Estou generalizando muito aqui, mas economias avançadas normalmente são lugares mais agradáveis para viver, com menores índices de violência e empregos que pagam melhor. Um engenheiro na Índia ganha um salário médio de 800 mil rúpias, o que equivale a cerca de $10 mil americanos. Na Índia, esse é realmente um salário razoável, mas se ele puder levar sua expertise e se qualificar como engenheiro nos Estados Unidos, potencialmente ganhará 10 vezes esse valor ou mais.
Um país avançado como os Estados Unidos, apesar dos seus problemas, também é muito menos populoso e poluído do que a maioria das regiões da Índia. Portanto, se a oportunidade for apresentada a eles, muitas pessoas da Índia e de outros países vão aproveitá-la. Isso prejudica o país de origem, porque ele perde seus trabalhadores mais produtivos, aqueles que pagarão mais impostos, produzirão mais valor e têm maiores chances de impulsionar inovações que tornem o país mais rico. Eles também perdem esses trabalhadores exatamente no momento em que deixam de ser um fardo econômico. Eu sei que soa muito cruel dizer isso sobre crianças e estudantes, mas é o que eles são. Eles retiram mais dinheiro da economia do que contribuem até começarem a trabalhar. Após suas carreiras profissionais, tornam-se novamente um fardo econômico na velhice. Essa normalmente é um investimento válido, seja para o governo ou para as famílias das crianças, pois nas economias subdesenvolvidas, as crianças crescerão e cuidarão dos pais quando eles não puderem mais trabalhar. Já nas economias em desenvolvimento e avançadas, as crianças produzirão muito mais valor durante suas vidas profissionais do que o governo gastou com a educação delas, e possivelmente também do que os pais deixaram de ganhar em impostos enquanto cuidavam delas. Mas a distinção de quem paga e quem se beneficia das crianças varia entre essas diferentes economias. Em países subdesenvolvidos, com pouco ou nenhum sistema governamental de assistência social, arcar com o custo de ter filhos vale a pena, pois as crianças frequentemente trabalham diretamente ao lado dos pais, nas fazendas ou em negócios. Ter filhos nesses países também é muito barato, então eles basicamente criam uma força de trabalho de baixo custo e um plano de aposentadoria tudo em um só. Junto com outros fatores culturais, é por isso que a maioria das economias de baixa renda tem populações tão jovens, com tantas crianças. Nos países de alta renda, a relação custo-benefício de ter filhos é invertida. Criar filhos é muito caro e frequentemente exige que os pais saiam do mercado de trabalho por um longo período de tempo. Também existem leis na maioria desses países proibindo o uso de crianças na força de trabalho, mesmo em negócios familiares, e não há expectativa de que os filhos sustentem financeiramente os pais na velhice, já que já existem sistemas alternativos para isso. Por causa disso, praticamente todas as economias importantes e em desenvolvimento ao redor do mundo estão enfrentando algum tipo de problema demográfico, onde as pessoas simplesmente não estão tendo filhos suficientes para manter esse ciclo de gerações jovens cuidando dos idosos. Se a maioria das pessoas ficar muito velha para trabalhar, isso causará uma pressão significativa sobre os poucos jovens que ainda podem trabalhar, seja diretamente, à medida que mais da força de trabalho se dedica ao cuidado dos idosos, ou indiretamente, quando os jovens trabalhadores forem obrigados a pagar impostos mais altos para cobrir os custos de cuidar de uma população envelhecida. Isso já está acontecendo. A taxa de participação no mercado de trabalho já está caindo na maioria dos países, já que as pessoas estão deixando a força de trabalho antes do que os economistas previam. Além disso, esses números não levam em conta o crescimento da população acima da idade considerada produtiva, que exigirá ainda mais cuidados. Países de baixa renda e economias em desenvolvimento sentirão esse impacto com mais intensidade, pois uma parcela maior dos seus empregos envolve trabalho físico, diferente de empregos no setor de serviços em escritórios, que simplesmente não podem ser executados por pessoas muito idosas ou frágeis. Economias avançadas de alta renda também possuem outra vantagem, que é o motivo pelo qual permanecem ricas. Enquanto economias de baixa renda e em desenvolvimento só sofrem os malefícios da fuga de cérebros, o que agrava os problemas que já têm com populações envelhecidas, os países ricos se beneficiam disso ao serem o destino para onde esses cérebros migram. Sim, essa imagem é bastante desagradável, mas você entendeu a ideia. Países ricos, que são destinos desejáveis para viver e trabalhar, poderão escolher entre jovens trabalhadores qualificados que querem se mudar para lá em busca de uma vida melhor. A maioria dos países avançados pode decidir quantos trabalhadores qualificados deseja receber em sua economia, bastando aumentar ou diminuir a quantidade de vistos concedidos a profissionais qualificados. Após a pandemia global e recordes de desemprego, combinados com baixa participação na força de trabalho, muitos governos estão aceitando números históricos de imigrantes qualificados. Esses trabalhadores não só ajudarão a resolver os problemas causados por uma população envelhecida, como também podem funcionar como um estímulo econômico. Pessoas que se mudam para um novo país precisam comprar muitas coisas novas para se estabelecerem. Carros novos, móveis novos, celulares novos, planos de internet e, é claro, uma nova casa e tudo o que vem com ela. Seja alugando ou comprando, um imigrante qualificado estará trazendo dinheiro de seu país de origem para o país de acolhimento, estimulando a economia local. Uma área em que isso é mais evidente é na educação.
Um dos principais caminhos para a residência permanente para a maioria das pessoas que saem de economias de baixa renda ou em desenvolvimento rumo a economias avançadas é por meio de programas de visto de estudante. Pessoas que concluíram um curso universitário em um país desenvolvido têm mais chances de sucesso se aplicarem para um visto de trabalho após a formatura, pois o país de acolhimento reconhecerá o diploma e terá confiança nas habilidades linguísticas do candidato e em sua capacidade de ser produtivo o suficiente para, ao menos, passar nas provas e nos trabalhos da faculdade. Nos países avançados, os cursos universitários são significativamente mais caros para estudantes internacionais porque não há controle governamental sobre os preços. E há muita procura. Então, esses alunos representam uma grande fonte de receita para essas instituições de ensino. Isso, porém, não está isento de problemas. No meu próprio país, a Austrália, a educação é uma das nossas maiores exportações. Recebemos mais dinheiro do exterior para pagar as mensalidades universitárias do que com petróleo ou gás natural. Como esse negócio é muito lucrativo, surgiu uma tendência de garantir que os estudantes internacionais recebam aquilo pelo qual pagaram, independentemente do que aconteça, ou seja, um diploma universitário. Isso provocou vários escândalos, em que professores foram pressionados a aprovar estudantes estrangeiros com desempenho ruim, apenas para garantir que a universidade mantivesse uma boa reputação e atraísse mais estudantes internacionais no futuro. Esse problema, definitivamente, não é exclusivo da Austrália. Universidades ao redor do mundo enfrentarão dificuldades para equilibrar a tentação do dinheiro fácil vindo de estudantes internacionais e suas famílias, dispostas a pagar quase qualquer coisa por um degrau inicial na vida em uma economia avançada, com a integridade acadêmica. Estudantes internacionais também ocupam vagas que poderiam ter sido destinadas a estudantes locais que talvez quisessem entrar na universidade, mas não conseguiram por não terem notas altas o bastante para concorrer com seus colegas locais e também com estudantes de outros países. Isso não seria um grande problema se fosse totalmente justo, já que ninguém tem direito garantido a uma vaga nessas escolas, e os estudantes locais não deveriam ser aceitos só por terem nascido no mesmo país onde a universidade atua, caso não atendam aos padrões mínimos de admissão. Mas, novamente, houve diversos casos em que estudantes internacionais que passaram no processo seletivo chegaram ao primeiro semestre com poucas ou nenhuma habilidade linguística e um desempenho acadêmico duvidoso. Se estudantes forem aceitos do exterior às custas de estudantes locais apenas porque pagam mais, isso é claramente um problema. Apesar desses problemas em pequena escala, se analisarmos esse processo sob uma perspectiva macroeconômica, ele é quase a maneira perfeita de introduzir mão de obra qualificada em uma economia. O país que recebe estudantes internacionais obtém um estímulo direto do exterior, que financia suas instituições de pesquisa. Também recebe estímulo adicional, já que esses estudantes precisam pagar por despesas básicas do dia a dia, como moradia, alimentação e lazer. Muitos programas de visto estudantil permitem que os alunos trabalhem em empregos de meio período durante os estudos. Mas mesmo assim, a maior parte do dinheiro para cobrir essas despesas virá da família ou das economias pessoais deles no país de origem. Mesmo que eles arrumem um trabalho parcial, isso pode ajudar o país anfitrião, pois normalmente são empregos sem qualificação específica e mal remunerados, que as pessoas locais não se importam em deixar de ocupar. Assim que se formarem na universidade, caso entrem no mercado de trabalho do país anfitrião, começarão literalmente do início absoluto de suas carreiras, maximizando assim o tempo em que poderão agregar valor e pagar impostos a um país que não precisou sustentá-los quando eram crianças. Isso também garante que economias avançadas recebam os melhores e mais brilhantes trabalhadores, impulsionando a inovação e tornando seus setores industriais mais avançados e competitivos do que as alternativas provenientes de economias em desenvolvimento, que perderam seus inovadores mais promissores. Então, se este é um problema que já está sufocando o crescimento de dezenas de países ao redor do mundo, como os economistas podem detê-lo? O fato simples é que economias avançadas quase sempre serão lugares mais desejáveis para viver e trabalhar do que economias em desenvolvimento. Não apenas porque oferecem rendimentos mais altos aos trabalhadores, mas também porque geralmente possuem níveis menores de corrupção, criminalidade e poluição, além de acesso superior à saúde, educação e outros serviços públicos. De novo, é claro que esta é uma generalização. Há exemplos de certas economias em desenvolvimento que superam economias avançadas em alguns desses aspectos. Mas, em termos gerais, essa afirmação é verdadeira. E essa é a primeira medida que pode ser tomada para, pelo menos, reduzir a fuga de cérebros. As pessoas tendem a migrar menos quando as condições de vida em seus países são boas.
Então, garantir que um país em desenvolvimento seja um bom lugar para viver é um fator muito importante para determinar se ele chegará a ser uma economia avançada. É claro que acabar com a poluição, a criminalidade e a corrupção e oferecer serviços públicos melhores é muito mais fácil de dizer do que de fazer. Mas isso destaca a importância das pessoas, mesmo dentro da macroeconomia, onde o foco costuma recair sobre grandes indústrias e acordos comerciais. A outra abordagem mais direta que os países podem adotar é investir pesadamente em indústrias que tenham potencial para transformá-los em economias avançadas. Coreia do Sul, Japão e Taiwan, algumas das economias mais bem-sucedidas das últimas 5 décadas, todas começaram com programas governamentais fortes, projetados para construir indústrias técnicas líderes mundiais dentro do país. Isso é diferente da fabricação de baixo custo em lugares como China ou Índia, e até mesmo dos serviços em locais como as Filipinas. Essas são indústrias controladas pelos maiores inovadores, não pelos concorrentes de menor preço. O Japão ainda projeta e fabrica muitos dos dispositivos eletrônicos mais avançados do mundo. A Coreia do Sul abriga dezenas de empresas competitivas em escala global. E agora, você já deve estar ciente de quão importantes são as indústrias de Taiwan para a economia mundial. O investimento nessas indústrias frequentemente envolve pagar altas quantias de dinheiro para que pessoas se mudem para países menos desejáveis e ofereçam sua expertise por tempo suficiente para tirar a indústria do chão. É também uma empreitada arriscada, sem garantia de sucesso, e poderia facilmente consumir muito dinheiro público, que poderia ter sido usado para oferecer serviços públicos e eliminar crimes, corrupção, poluição e todos os outros fatores que fizeram as pessoas buscarem uma vida melhor no exterior desde o início. Na verdade, esse tema foi sugerido por alguém que comentou em uma publicação nossa pedindo ideias para vídeos. Eu e minha equipe estávamos fazendo pesquisa de base sobre a fuga de cérebros e seus efeitos nas economias em desenvolvimento há algum tempo, porque era relevante para várias economias nacionais que exploramos nos últimos meses. Mas foi esse comentário que nos fez decidir que provavelmente merecia um vídeo próprio. Portanto, se você tem algum tema econômico que acha que merece um vídeo, não hesite em nos avisar. Obrigado por assistir, pessoal. Até mais!